Olá, que bom que estamos juntos para mais uma conversa. Prepare seu chá ou suco, se ajeite onde estiver, porque o nosso mergulho hoje é num tema que, honestamente, é o centro de tudo: a absoluta supremacia de Cristo. A gente ouve muito essa expressão, mas vamos tentar desempacotar o que ela realmente significa no dia a dia. É uma ótima provocação, porque é muito fácil a gente focar no que Cristo fez por nós. E isso é fundamental, claro. Mas os textos que analisamos essa semana nos convidam a dar um passo atrás e focar em quem ele é. A identidade dele é o que dá peso e sentido a toda a sua obra. Sem isso, a cruz vira só uma história triste com um final feliz. Exato. E esse foi o fio condutor, né? A gente foi construindo, assim, dia após dia, um retrato muito mais amplo. Saímos daquela ideia, talvez um pouco simplista, de um Jesus que é apenas um grande mestre ou um exemplo moral, para encontrar aquele que a palavra descreve como o Criador de tudo, Uhum. o sustentador do universo e, no fim, o reconciliador de todas as coisas. Isso, a progressão é a chave. Começa no nível cósmico, com a criação, e termina na reconciliação, que também é cósmica. Cada pedaço da mensagem adiciona uma camada de profundidade, quase como um zoom que vai se afastando e revelando uma imagem cada vez maior, mostrando por que ele, e somente ele, deve ter o primeiro lugar em absolutamente tudo. Em tudo. Ok, então vamos. Vamos desvendar isso. O ponto de partida já é de explodir a cabeça. Cristo não é a primeira ou a mais importante parte da criação. O texto bíblico afirma que ele é o Criador. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso já muda completamente o jogo. E, ao mesmo tempo, ele é chamado de a imagem do Deus invisível. Como é que essas duas ideias se encaixam? O fascinante aqui é a conexão direta. Pense assim. A palavra diz que o ser humano foi criado à imagem de Deus, mas essa imagem foi, digamos, arranhada, sabe? Distorcida pelo pecado. Uma cópia. Temos a revelação exata e perfeita. É como ele mesmo disse em João: quem me vê, vê o Pai. O Deus que ninguém jamais viu se torna perfeitamente visível e compreensível nele. E aí entra uma palavra que sempre gera debate: primogênito. Muita gente lê isso e pensa: ah, então ele foi o primeiro a ser criado. Mas não é bem por aí, De Sérgio. jeito nenhum. E esse é um ponto crucial. No contexto cultural e bíblico, primogênito é um título de soberania, de herança, de autoridade. O filho primogênito na cultura hebraica herdava a liderança da família e uma porção dupla da herança. Era uma posição de supremacia. Então, quando o texto diz que Cristo é o primogênito de toda a criação, está dizendo que ele é o herdeiro e o soberano sobre tudo o que existe. É um título de realeza, não uma certidão de nascimento. Exatamente. E a frase seguinte confirma isso, pois nele foram criadas todas as coisas. E não para por aí. Colossenses 1:17 diz algo ainda mais impressionante. Nele tudo subsiste. Ou seja, ele não só apertou o play na criação, ele está neste exato momento sustentando ativamente a existência de tudo. Isso bate de frente com aquela ideia de um Deus relojoeiro, que montou o universo, deu corda e foi cuidar de outra coisa. A mensagem aqui é de um envolvimento constante, ativo. A força que mantém as galáxias em sua órbita é a mesma que está sustentando a nossa conversa agora. Isso é muito concreto. É extremamente concreto, significa que o universo não é governado pelo acaso ou por forças cegas. Existe um poder pessoal e intencional mantendo tudo coeso. Isso não anula a ciência. Na verdade, dá um propósito e uma base para a ordem que a ciência descobre. A pergunta que fica é: se ele sustenta o cosmos, será que ele não pode sustentar as pequenas peças do nosso mundo que parecem estar se quebrando? Boa pergunta. E essa visão cósmica é impressionante. Mas a análise também desce para um nível bem mais íntimo, falando da relação dele com a igreja. Ele é chamado de a cabeça do corpo. Como essa autoridade universal se manifesta nesse contexto mais comunitário? Essa metáfora do corpo é uma das mais poderosas da Bíblia. A cabeça não é apenas um CEO que dá ordens. A cabeça é a fonte da vida, da identidade, da coordenação.
Uhum. da nutrição de todo o corpo. Um corpo sem cabeça não é um corpo, é um cadáver. A igreja, portanto, não é para ser uma organização humana, com filiais e departamentos, mas um organismo vivo que tira a sua vida e direção diretamente da cabeça, que é Cristo. Mas, sendo honesto, na prática, muitas de nossas comunidades se parecem mais como uma empresa, com planejamento estratégico, metas de crescimento, comitês. O que a gente perde quando essa mentalidade de organização substitui a realidade de um organismo vivo? Perdemos tudo. Perdemos a dependência. Um organismo depende momento a momento da sua fonte de vida. Uma organização depende de seus próprios planos e recursos. Quando agimos como organização, a unidade se torna um esforço humano, o propósito vira uma declaração de missão na parede e o poder se esvai. Porque a conexão com a cabeça foi cortada, os conflitos e as divisões na igreja quase sempre acontecem quando os membros, as mãos, os pés começam a agir por conta própria, esquecendo que recebem o comando e a vida da cabeça. E ele não é só a cabeça, mas também o princípio. Essa é outra palavra carregada de significado. Não é só o chefe, é a origem de tudo. É isso. Isso mesmo. Ele é o princípio, a origem da primeira criação, como vemos em Gênesis. Mas, crucialmente, ele também é o princípio da nova criação. A ressurreição dele não foi só uma reanimação do seu corpo, foi o início de algo totalmente novo. Ao ressuscitar, ele se torna o primogênito dentre os mortos, o pioneiro de uma nova humanidade que venceu a morte. Nele, a humanidade ganha um novo começo, um reboot. Então ele cria, sustenta, lidera essa nova humanidade. E isso nos leva ao que parece ser o clímax da mensagem da semana, a reconciliação. O texto diz que toda a plenitude da divindade habita em Cristo e que ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Este é o coração de tudo. E a escala disso é o que mais me impressiona. A reconciliação que Cristo realizou não foi apenas para perdoar os pecados da humanidade. O texto diz que o plano era reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O pecado não foi um problema apenas humano. Ele introduziu desordem e fratura em todo o cosmos. A cruz é a resposta de Deus para essa desarmonia cósmica. E é exatamente aqui que a identidade divina dele se torna não negociável, certo? Porque um simples mártir, um bom homem morrendo por uma causa, por mais nobre que fosse, não teria poder para reconciliar o universo. Impossível. Nenhuma criatura poderia pagar o preço pelo pecado do mundo. Seria como tentar pagar uma dívida de trilhões de dólares com uma moeda de 1 centavo. O sacrifício precisava ter um valor infinito para quitar uma dívida infinita. Somente o Criador poderia entrar na sua própria criação e redimi-la por dentro. A cruz não é apenas um evento histórico de 2000 anos atrás. É o ponto central da história do universo, onde o amor e a justiça de Deus triunfaram de uma forma que ecoa por toda a eternidade e por todo o cosmos. Certo, mas vou fazer o papel de advogado do diabo aqui de novo. Reconciliação cósmica pode soar muito abstrato, muito distante para quem está, por exemplo, lidando com um conflito feio no trabalho ou uma briga em casa. Como a gente aterriza essa verdade tão grandiosa? Essa é a beleza do Evangelho. O poder que é capaz de reconciliar o céu e a terra é o mesmo poder que está disponível para reconciliar duas pessoas. A cruz nos dá não apenas o poder para a reconciliação, mas também o modelo. Ela nos mostra que a reconciliação exige sacrifício, perdão e a disposição de absorver o custo do erro do outro. Se Deus em Cristo estava disposto a fazer isso em escala universal, isso nos dá um novo padrão e uma nova motivação para buscar a paz em nossos relacionamentos quebrados. O macro alimenta o micro.
Ok. Essa conversa toda é gigantesca. Como a gente consegue pegar essa verdade monumental e traduzir em algo prático para viver durante a semana? Porque a tendência é a gente ouvir, achar incrível e na segunda-feira voltar para o piloto automático. Acho que podemos começar com algumas mudanças de atitude bem concretas. A primeira seria talvez na forma como planejamos a semana. Antes de abrir a agenda e enchê-la de compromissos, podemos parar e fazer uma pergunta honesta. Meus planos refletem a supremacia de Cristo ou a minha própria autonomia? É uma pergunta simples, mas que pode mudar a direção de tudo. Isso já muda o centro de gravidade. E em relação aos problemas e às crises que inevitavelmente vão aparecer? Aí entra a verdade do sustentador. A nossa reação instintiva ao problema é o medo ou o desespero. A prática aqui é, antes de entrar em pânico, respirar fundo e lembrar. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder é perfeitamente capaz de me sustentar nesta situação. Isso não faz o problema desaparecer, mas nos ancora em uma esperança que está muito além das nossas próprias soluções. A nossa paz deixa de depender das circunstâncias. E, na nossa vida de oração, a gente costuma chegar com uma lista de pedidos, quase como uma lista de supermercado para Deus. Que tal uma inversão radical? Tentar, nesta semana, iniciar cada momento de oração não com os pedidos, mas com a adoração. Simplesmente passar alguns minutos reconhecendo em voz alta quem Ele é, com base no que vimos. O Criador de tudo, o sustentador da minha vida, a cabeça da igreja, o reconciliador. Quando começamos reconhecendo a grandeza dele, nossos problemas já parecem menores quando finalmente os apresentamos. A perspectiva muda completamente. Acho que a mensagem central que fica é realmente transformadora. Como uma das meditações da semana resumiu, quando Cristo é supremo, tudo mais encontra o seu devido lugar. A grande virada de chave não é tentar adicionar Cristo à nossa vida já cheia de coisas, mas reconstruir a nossa vida inteira sobre Ele, como o alicerce e o centro de tudo. Exatamente. Viver à luz dessa verdade é aceitar que nossa carreira, nossa família, nossos sonhos, tudo só encontra seu verdadeiro significado quando está rendido ao senhorio dele. Ele não é um item na nossa lista de prioridades, ele é a própria lista. E como a palavra nos garante de forma tão poética e poderosa em Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nossa existência está segura e coesa nele. Essa análise toda nos deixa com um pensamento final quase um desafio. Uma das reflexões que li dizia algo assim: a cruz não apenas prova quem Jesus é, ela exige uma resposta sobre quem nós somos. Ela nos coloca na parede e pergunta: diante de um rei como este, que tipo de súdito você será? É a pergunta que define tudo. Que a nossa resposta, nesta semana que começa, seja uma vida que declare em cada pequena atitude a sua gloriosa supremacia. Uma excelente semana de reflexão e prática para todos. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.